Oiê! Hoje a gente vai fazer uma leitura aqui para o signo de Câncer. Para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Nodo Norte, Nodo Sul em Câncer, essa leitura vale. E, gente, sigam, comentem, façam parte aí do meu canal, me ajudem a crescer. Adoro o comentário de vocês. Hoje é um portal muito importante, né? Hoje é um dia muito especial. Netuno, ele tá saindo de Peixes, ele tá adentrando a Áries e ele vai ficar 14 anos em Áries. Então, todos os signos que ficaram no eixo de Peixes, né, que são signos de água e signos de terra, eles estão deixando o karma de 14 anos. Então, e Virgem, Capricórnio e Touro, eles estão deixando esse karma, e Peixes, Câncer e Aquário também, ou Aquário não, Escorpião, estão deixando esse karma. E agora porque assim, Netuno, ele fala sobre fé, sobre a esperança, sobre sonhos, e Netuno em Peixes ele se perde, porque Peixes é água, então é muito fluido. Então é como se as pessoas tivessem sonhos que elas não conseguissem concretizar. E agora, Netuno indo para Áries, né, que é um signo da ação, é como se os sonhos e a fé ela ganhasse forma. Então é como se a espiritualidade ela ficasse muito maior agora, né, nesse momento que Netuno está entrando em Áries. Então, o despertar coletivo da humanidade vai se intensificar agora, né? Porque Áries, ele dá ação para Netuno, né? Como se antes ele ficasse ali viajando em Peixes, e agora não. Em Áries, ele dá ali dá uma concretização, dá uma materialização para esses sonhos e para essa fé e para esse despertar coletivo da humanidade. Por isso que é um dia muito especial hoje. Vamos lá, vamos para a leitura aqui. Signo de Câncer, signo de Câncer, signo de Câncer, vamos lá. Vamos ver o que os signos têm para dizer para Câncer. A Justiça, a Papisa, o Imperador, a Rainha de Paus, 5 de Paus, 10 de Espadas, o Diabo, o Enforcado, Rei de Copas, 6 de Espadas, 3 de Ouros, Cavaleiro de Copas, 9 de Ouros e 6 de Paus. E no fundo do deck, 4 de Paus. Gente, quem tiver aí no mapa Áries, veja onde é que ele está, né? E onde está Netuno, para vocês verem a força que vai chegar aí para vocês, desses dois signos, né? Vamos lá. A Justiça, aqui do lado da Papisa e do Imperador, é como se algo, né? Alguma pessoa ele esperasse aqui uma justiça divina, e essa justiça vai vir. É como se essa pessoa estivesse botando na balança ali as questões que são importantes para ela, né? Ela tá ali equilibrando as situações na vida dela. E, e esse equilíbrio aqui, ele fala muito sobre as questões que estão ocultas, né? São segredos. Por quê? Porque a papisa, ela ela guarda todos os segredos da humanidade no livro dela. Só que a papisa, ela não revela, não é porque ela não quer, mas é porque ela sabe que nem todos estão prontos para a verdade. É como se fosse aqui a justiça é uma verdade que liberta, né? É uma verdade que traz libertação, que traz clareza, é, que traz libertação de fato. E aqui esse imperador, eu sinto que é ele que está aqui nesse processo aqui dessa libertação pela verdade, né? É como se a pessoa dissesse ali algo que ela guardava, e quando ela diz, ela se liberta aqui dessa situação. Mas pode ser aqui muito uma questão amorosa, né? Porque, olha, saiu aqui um imperador e uma rainha de paus. É como se essa rainha de paus aqui, ela tivesse em um conflito. Só que esse conflito aqui do 5 de paus, ele fala muito sobre um conflito por posicionamento, né? É um posicionamento que essa pessoa tem que ter, tem que falar, tem que dizer a sua verdade aqui. Talvez a rainha de paus que tá ocultando aqui
essa verdade. E o 10 de espadas aqui, que fala sobre o final do ciclo. É como se fosse um ciclo aqui muito difícil. E esse ciclo precisa finalizar, porque esse ciclo aqui, ele traz esse conflito. Esse conflito aqui porque assim, o 5, ele fala de conflitos, mas um conflito no sentido, assim, de posicionamento, né? A pessoa, ela precisa ali se posicionar. E aqui, o diabo, o invertido e o rei de copas. Eu sinto que esse imperador é esse rei de copas, até porque eles vêm no mesmo alinhamento. É como se essa pessoa, né, esse arquétipo do imperador, ele tivesse muitos sentimentos por essa rainha de paus. Só que essa rainha de paus, por esconder as coisas, até porque o conflito, né, está em cima ali da sacerdotisa, que fala sobre o inconsciente e os segredos. É como se essa pessoa, ela trouxesse o conflito por conta da verdade não revelada. Por isso que eu falei para vocês que vai ser uma verdade que liberta. E aqui é como se ela aprisionasse, né, uma pessoa em uma manipulação, né, em uma manipulação ali da mente. E aí o enforcado é como se dando uma nova perspectiva aqui, pedindo para que a pessoa veja a situação de uma forma contrária, porque do jeito que ela tá vendo errado. Então por isso que eu falei para vocês que é uma verdade que liberta, né? E essa pessoa aqui, ela tem muitos sentimentos, que eu sinto que é o imperador, né? Ele tem muitos sentimentos. E ele quer, aqui saiu 9 de ouros, é como se ele quisesse aqui realmente tudo, né? A concretude, assim, uma família, uma base, uma solidez com essa pessoa aqui. Só que eu sinto que essa rainha aqui, como veio a justiça aqui embaixo dela, né? É como se ela escondesse aqui as questões, mas eu sinto que houve um afastamento, esse casal tá afastado, pode ter até distância geográfica. Esse casal que tá afastado para uma reflexão, mas também para uma transição, para trazer essa proposta aqui. Eu sinto que é ela que vai trazer essa proposta aqui do Cavaleiro de Copas. É como se essa pessoa ela voltasse aqui mais madura, trazendo, até porque tem ajuda aqui espiritual para finalizar esse ciclo. Então tá tendo ajuda espiritual para finalizar o ciclo, para essa rainha de paus poder trazer aqui uma proposta mais justa para esse imperador que tem muitos sentimentos, mas que ele precisa de ouvir, né, verdades dela que ela oculta, para poder manifestar o 6 de paus e o 4 de paus, que é como se fosse a estrutura. Gente, olha isso. 6 de paus, que é como se fosse família, estrutura, aqui é festa, né? E o 9 de copas. Então, esse casal aqui tem muito sentimento, tem muita questão aqui, né, juntos. Tem muito amor juntos, né? Tem muita química, tem muita conexão, mas precisa uma pessoa que ela precisa sair do conflito dela interno e precisa trazer verdades aqui para esse imperador, e isso vai libertar e vai finalizar o ciclo, né? Porque eu acho que alguém não tá enxergando tudo, e aí essa pessoa talvez esse casal tá até separado por conta de, sei lá, até fofoca ou intriga, ou porque a pessoa tá vendo a situação, esse imperador tá vendo a situação de um jeito, mas não é desse jeito. E aí essa rainha de paus, ela precisa trazer essa verdade para dissipar essas dúvidas, né? Porque é como se a justiça é como se a pessoa esperasse ali uma resposta, né? Algo que ela tá totalmente sem saber o que tá acontecendo, por conta ali da sacerdotisa. Vamos lá, signo de câncer, 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 câncer. Vamos ver, vamos confirmar aqui, câncer, câncer, signo de câncer. Tá, vamos lá, gente, saiu a torre
Gente, saiu o casal. Falei pra vocês que essa união aqui, ela é muito... As pessoas se gostam bastante. Olha, a torre aqui nesse baralho, ele não fala sobre a queda, mas na verdade sobre a espiritualidade, sobre o autoconhecimento, né? Então aqui é como se a espiritualidade, ela estivesse ajudando ao autoconhecimento, à maturidade. E esse processo aqui, ele tá sendo bem difícil, tá sendo bem dolorido. Então, mas vai ter vitória, porque a cruz, ele não representa a derrota, representa uma vitória difícil, dolorosa. E aqui fala da união, ó, é como se a união fosse uma união muito abençoada, mas é, tem sofrimentos, né? Como se essa pessoa ultrapassasse aqui o sofrimento dela para trazer a verdade. E aqui, ó, o que eu falei para vocês é o sol, né? O homem e aqui a âncora. É como se esse sol trouxesse clareza para esse homem aqui para trazer estabilidade. Por isso que eu falei que aquele imperador, ele tá pedindo justiça. Por quê? Porque ele tá alguma coisa não foi dita, ele não tá com dúvidas alguma coisa ele não sabe. Por isso que a espiritualidade ela vai vir trazendo aqui, clareando a situação, mostrando tudo que estava oculto, né? Porque na primeira leitura saiu a lua e aqui já saiu o sol. Então é como se de fato trouxesse aqui uma clareza para este homem, que é o imperador, para trazer estabilidade. E aqui saiu as chaves falam sobre a colheita, ou sobre a escolha, né? Então é como se essa cigana ali, que é a mulher, ela de fato ela escolheu trazer uma colheita positiva por conta aqui dos lírios, né? Os lírios, eles falam sobre, é uma das melhores cartas do baralho cigano, porque ele fala sobre a colheita próspera. É como se fosse uma aposentadoria, a felicidade e a plenitude. E aqui é como se fosse aquela carta assim, que é como se fosse uma nova proposta, né? Ela trouxesse aqui uma nova proposta de uma relação aqui mais equilibrada, mais justa, né? Porque saiu aqui o cão. O cão, ele fala sobre lealdade. Então, assim, esse casal, ele se gosta bastante e os dois são leais, eles se amam. Existe muito amor aqui, mas existe alguma questão que está obscura para esse imperador aqui e por isso que talvez tenha essa distância aqui. E a cigana aqui que mostra, né, que é um casal feliz, ó, atrás dela tem o urso. Então, de fato, algum segredo aqui, alguma questão, ela precisa ser revelada, ela precisa trazer para dissipar ali as dúvidas desse imperador para poder essa relação fluir. Ó, saiu a cigana embaixo dela o urso, que fala sobre os segredos, né? Então, alguém pode ter feito fofoca, ou ter feito alguma intriga aí, esse casal tá separado por conta disso. E aí precisa dessa verdade vir, alguém precisa sair do ego, né? Porque o diabo, ele pode representar, porque o diabo saiu na outra leitura. O diabo, ele pode representar esse ego, esse orgulho ferido de não querer trazer essa verdade, mas precisa para poder trazer fluidez, porque esse casal aqui se gosta muito. E os dois, gente, é muita lealdade, é muito amor, é muita parceria. Então, se curem aí, abram mão do ego e manifestem esse amor bem bonito, viu, gente? É isso. Até semana que vem. Beijo, tchau. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Curtam, comentem e sigam meu canal. Tchau.